Olá, a Terceira Guerra Mundial está a caminho e essa Terceira Guerra Mundial será o apocalipse? Bem, se você quer saber a resposta, eu gostaria que você me acompanhasse aqui nesses próximos minutos e já deixasse o seu like e já compartilhasse para que mais pessoas tenham visto. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu gosto muito de geopolítica e escatologia. Nós temos acertado vários pontos, então não fique enganado, né? Acompanhe o nosso canal para saber mais. Então, voltando ao assunto, que é muito importante, é interessante você saber que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque quando Jesus ele fala de rumores de guerras e guerras, essas guerras elas têm que estar relacionadas diretamente com Israel. Então, um exemplo, se o Brasil, por exemplo, brigar ou lutar ou guerrear contra a Argentina ou contra a Venezuela ou Bolívia, não vai ter nada a influenciar em nada a respeito da grande tribulação ou dos preparativos para a grande tribulação. Agora, quando envolve Israel, aí sim, aí nós estamos falando das guerras e rumores de guerra. Agora, é interessante que o cenário geopolítico hoje ele está muito complicado. Por quê? Nós temos agora o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, acabou de invadir a Venezuela, já ameaçou a Colômbia, ameaçou Cuba, está indo para o Irã nesse momento agora, e nós temos um problema na Groenlândia. Qual que é o problema na Groenlândia? A grande problema da Groenlândia não são as terras raras. Entenda, a escoação do petróleo, o petróleo que abastece a China, tem uma forma da China contornar sem ser pelas vias tradicionais, tem como ela buscar o petróleo passando pela Groenlândia. E isso faz com que o custo do petróleo que chega até a China fique mais barato. Então, por conta disso, Donald Trump também quer a Groenlândia para si, né? É uma arma geopolítica que ele tem se ele conseguir tomar conta daquele lugar. Então, por conta disso, se o petróleo venezuelano começa a ser vendido no mundo e a China não tem como buscar o petróleo de outras fontes, isso vai fazer com que o petróleo baixe o preço, a gasolina fique mais barata no mundo inteiro, né, com a circulação do óleo venezuelano. Lembrando que os Estados Unidos eles têm autossuficiência em petróleo, mas em petróleo leve, não tem suficiência em petróleo pesado, por isso que eles têm interesse no petróleo venezuelano, que é um petróleo pesado. Essa que é a grande diferença da coisa. Então, com isso, ele quebra as pernas literalmente da Rússia, da China, da Arábia Saudita, que já ameaçou acabar com cerca de 80% a 90% da produção do petróleo, mas não vai influenciar em nada, porque se o petróleo venezuelano, hoje a maior jazida do mundo, se encontra na Venezuela. Então, se o petróleo começa a circular, ele quebra o mercado, os preços vão ter que baixar. Então, o mundo está alvoroçado por causa disso e há o risco de uma terceira guerra mundial por causa disso, né? Mas, porém, quando o Donald Trump ele ameaça com sanções, automaticamente esses países têm que recuar. Apenas um porta-aviões dos Estados Unidos é capaz de enfrentar qualquer frota do mundo. Não lembra você que a China recentemente colocou no mar um navio que foi dito que era um porta-aviões, mas era apenas um navio de passeio de grande porte que eles adaptaram para o porta-aviões. Então não há nenhuma arma sofisticada no mundo que possa combater os Estados Unidos. Foi-se muito falado sobre o exército, o poderio militar da Rússia. Foi colocado à prova. Porém, quando está acontecendo ainda a guerra entre a Rússia e também a Ucrânia, o que está acontecendo? O poderio foi colocado à prova e não conseguiu vencer a Ucrânia. Isso mostra que a Rússia não tem poder de fogo como se diz que tem. Aí vem também a Coreia do Norte. Então esses países têm armas atômicas, mas que elas podem ser neutralizadas pelos Estados Unidos a qualquer momento. Os Estados Unidos têm armas que as pessoas desconhecem. Podemos ver que na captura de Maduro, em apenas 40 segundos, Maduro foi capturado, foi preso, e os soldados venezuelanos, eles argumentam que houve o uso de armas que eles nunca viram, que o mundo nunca viu, como armas sônicas, a ponto dos soldados dizerem que eles foram, que eles vomitaram até sangue. Então isso mostra que o poderio dos Estados Unidos é muito superior a todos os países hoje. Então, por conta disso, não haverá o sinal de guerra. E como
não há um conflito direto entre Estados Unidos e outros países contra Israel, nós podemos ver que o Irã até parou de dizer e adiou as execuções dos manifestantes por esses dias. Então isso mostra que nós não temos cenário nem de Terceira Guerra Mundial e muito menos do Apocalipse acontecer. Então siga-nos para que nós possamos, para que você fique bem informado, porque esse canal tem um compromisso com a verdade, com geopolítica e também com escatologia avançada. Até mais, fiquem com Deus, compartilhe!